Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez a mais uma Expert Class. E agora a gente tem uma análise bem interessante também para fazer, porque essa análise veio, surgiu a partir de uma dúvida de um aluno nosso dentro da plataforma online. Eu achei extremamente interessante a gente poder regravar, esse conteúdo para que vocês também possam ter uma base de informação e possam verificar na prática o que está acontecendo com a dinâmica da plataforma online. Vamos lá, com relação a esses valores aqui, quando eu pego aqui segundo lançamento, eu já sei que isso se refere, a gente já conversou em off, se refere à dinâmica que é solicitada dentro da plataforma online, tá? Então, a gente tem lá o segundo lançamento da Catapulta, que é o aparelho aí que a gente utiliza dentro desses conceitos, tá? Para poder aplicar os conceitos de Six Sigma. Eu tenho algumas informações relevantes e interessantes para mim nesse cenário. Então vamos lá. Primeira informação interessante. Eu tenho aqui upper limite de especificação, tá? Upper Specification Limit. Então eu tenho aqui o limite de especificação superior e eu tenho o limite de especificação inferior. Então, na minha tabela ao lado, nesse bloco ao lado, eu consigo verificar que o inferior é 1.77. Eu vou supor, tenho quase certeza que nesse caso o limite inferior de especificação aqui, denominado como LSL, é igual a 1,774 o quê? Metros, Isso deve estar sendo coletado em metros, beleza? E eu tenho aqui o meu limite superior de especificação, tá? Como Upper Specification Limit, e aqui eu tenho como 1.829. Então, meu limite superior de especificação é igual a 1,829 metros. Bacana? E essa diferença vai ser de aproximadamente, tá? Após nós fazermos os cálculos, de 5,5 centímetros, tá? Então, essa é a diferença entre os gaps aqui, entre a distância desses limites de especificação, tá? Aproximadamente. Então, quando eu tenho esse cenário aqui, o que eu posso fazer? Eu tenho aqui traçado os limites de especificação, tá? No meu gráfico. Então perceba, essa linha tracejada aqui me mostra os limites de especificação. E as barras azuis são os lançamentos. Então, se eu pegar o valor aqui de 1.76, perceba que está sendo circulado nesse momento, 1.76, eu tenho uma determinada frequência. Por exemplo, um valor caiu aqui, outro lançamento caiu aqui, outro lançamento caiu aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Eu tive então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lançamentos, tá? Tô chutando um valor aqui só para a gente poder chegar numa conclusão. 7 lançamentos que caíram próximo dessa frequência, essa classe aqui de 1.76. E ele vai agrupar na forma dessa barra aqui então para que a gente possa analisar, tá? Essas barras azuis, elas representam os lançamentos reais, tá? Aqueles dados realmente coletados. Mas, Carlos, então essa curva normal? Essa curva normal, ela mostra distribuição, tá? Então ela não acaba, ela é infinita, ela vai se aproximando cada vez mais do zero, mas ela é infinita. E ela extrapola esses valores para um todo, ela é uma aproximação de lançamentos aí que vão se enquadrar dentro dessa curva, debaixo dessa curva, ok? Perceba, com o meu limite inferior de especificação tracejado aqui já, eu vou fazer aqui de vermelho para que a gente possa ficar mais fácil de ser visualizado, vamos lá. Quando eu pego aqui em vermelho, tá? Eu tenho tudo isso daqui que estaria fora da minha especificação, seriam perdas, bacana? Eu tenho também essa linha tracejada para o lado direito, meu limite superior, no qual eu tenho perdas para o meu lado direito. Bacana? Tudo isso é perda para a gente poder analisar. Agora é o seguinte, perceba o cenário aqui que eu vou tracejar de verde, tá? Eu vou circular em verde. Isso daqui, essas barras aqui, tá? São perdas realmente, perdas contabilizadas. Esse cenário que eu tracejei aqui, são perdas que vão ser estimadas. Por quê? Perceba, não tem nenhuma barra azul ali, nenhum lançamento caiu nesse espaço. Mas, se eu continuar fazendo lançamentos, eu coletei 60, como vocês podem ver aqui, se eu continuar fazendo lançamentos, pode ter certeza que em determinado momento eu vou lançar
para fora dentro dessa região, tá? Dentro da minha distribuição normal aqui. Então tenho perdas para cá, perdas para lá. Por que o valor aqui de ppm fica igual a 600 mil? Por benchmark, né, a gente extrapola esses valores para 1 milhão. Por quê? Carlos, eu fabrico 600 peças no dia. Carlos, eu fabrico 20 peças no dia. Carlos, eu fabrico, ou não, presto serviços, tá? Eu presto lá 300 serviços no dia, de forma online. Ou não, eu presto tantos serviços no mês. São valores distintos que fica difícil a comparação, tá? Então fica difícil essa comparação de processos. Isso é o complicado. Quando eu jogo tudo para 1 milhão, tá? Aí eu tenho um valor de referência, um valor de benchmark. Por exemplo, se eu perco, tá, esses valores aqui, ó, que estão tracejados em vermelho, rachurados em vermelho para vocês, tá? Se eu perco essa quantidade acima do limite superior de especificação, que eu vou circular aqui para vocês, tá? Dentro do meu processo, só que meu processo tem lá 60 lançamentos, como é esse da catapulta, eu vou perder uma quantidade igual a 4, 5, 6, 10 lançamentos, tá? Mas como que eu comparo isso com um outro processo que tem 600 lançamentos? Para conseguir fazer isso, a gente calcula a normalidade dos dados, tá? Se os dados forem normais, aí eu consigo extrapolar para 1 milhão. E ao extrapolar para 1 milhão, eu sei, por exemplo, que o ppm observado, tá, é de 316.666. 316.666, tá? O ppm inferior, tá, como vocês podem perceber aí, ele observado é de 283.333. Bom, agora vem um outro detalhe importante, tá, que eu quero que vocês entendam definitivamente. O observado é o que realmente foi lançado. O que isso significa, Carlos? Mas você não está falando de 1 milhão? Sim, o observado ele vai pegar esses 60 lançamentos e vai duplicar 60, 120, 180 e assim sucessivamente até chegar a 1 milhão. Só que aí eu estou assumindo que ao lançar 60 dados, eu sempre vou lançar no mesmo lugar, tá? Então, meu lançamento número 61, por exemplo, vai se repetir igual ao primeiro, lançamento número 62 vai se repetir igual ao segundo, e assim eu vou replicando os meus dados. Por que isso não é real? Porque tem variações no processo, tá? Todo processo apresenta variabilidade. Então, lá o lançamento do número 330, por exemplo, se eu extrapolasse para 1 milhão, nunca ia ser igual ao lançamento 2. Tá? Dificilmente isso ia acontecer. Então eu tenho duas análises para conseguir observar essas informações extrapoladas. Tá? Eu tenho o overall, tá? Que é o global, e eu tenho o expected, que nós chamamos de longo prazo e curto prazo. Carlos, o que nós utilizamos? O longo prazo, o meu desvio padrão é menor. Nós temos uma Expert Class gravada, né, exclusivamente sobre isso, falando sobre CP e CPK e longo prazo e curto prazo, mas o longo prazo ele é menor, tá? Por quê? Ao longo dos meses, por exemplo, dos anos, eu não consigo prever determinadas variabilidades. Então, o meu desvio padrão é maior. Consequentemente, nível sigma ou CP, né, IPP, nível sigma ou CP menor, tá? Então, nível sigma menor. Quando eu falo de curto prazo, perceba o seguinte, veja como isso é real, tá? O curto prazo ele considera as variações dentro de subgrupo. Eu tenho certeza que o desvio padrão dentro dos 5 primeiros lançamentos que foram realizados na dinâmica são menores, tá? Conforme eu for comparando os subgrupos, isso vai aumentando, o desvio padrão vai aumentando. Por que o desvio padrão é menor quando eu considero só do subgrupo? Porque ele está de curto prazo. Significa que eu lanço 5 lançamentos, eu faço 5 lançamentos rápidos, eu consigo manter a minha variabilidade ali dentro de um controle. Agora aguarda e faça esse lançamento
amanhã. Faça esses mesmos 5 lançamentos amanhã. Existem variabilidades que vão atuar, que fazem com que o meu desvio padrão seja maior a longo prazo, porque tem tempo de espera, você deixa de calibrar corretamente a mão, você não conta direito os lançamentos, o tempo, né, de lançamento, enfim, uma série de fatores externos que vão afetar. Então, meu nível sigma nesse caso é menor, consequentemente, meu desvio padrão é menor, né, então meu nível sigma ele passa a ser maior a curto prazo. Nós sempre analisamos os 3 dados, tá? Não dá para considerar aqui PPM e falar, é isso, é aquilo. Mas, Carlos, quanto eu considero então para cálculo de payback da dinâmica? Não tem problema nenhum. Se você considerar o observado, seus dados vão fazer sentido porque tudo vai estar com base no observado. Se eu considerar o esperado, vai também estar com base no esperado. O ideal é fazer as 3 análises, tá? Aquilo que realmente acontece com os meus lançamentos, aquilo que é esperado a longo prazo, tá? O meu processo, a realidade do meu processo ao longo dos meses, dias e anos, e aquilo que é esperado a curto prazo. Qual que é a grande sacada aqui? Tá vendo que tem uma linha tracejada e uma linha contínua? Aqui, ó. A linha tracejada, ela é curto prazo. E tem uma diferença, tá? Essa linha contínua, ela está um pouco mais baixa. O pico da curva está um pouco mais baixo. Quando ela está mais baixa, o meu desvio padrão, a boca da minha curva, está mais alto. Então, significa que o longo prazo está menor do que o curto prazo. E é aí que vem a oportunidade, tá? Se eu tenho uma diferença grande assim, ó, e a gente abordou isso já em outras aulas, tá? Se eu tenho uma diferença grande entre isso aqui é longo prazo, tá? E eu tenho uma outra curva aqui a curto prazo, tá? Essa diferença de desvio padrão entre as curvas é possível conquistar com ações simples como padronização, tá? Melhorias básicas que nós chamamos de quick wins. Então, tudo isso é possível de conquistar utilizando pequenos ajustes, tá? Mas aí o PPM, na nossa dinâmica, a gente colocou como cada perda é igual a R$1, tá? Para facilitar mesmo. Então você tem uma perda aqui, nesse caso, por exemplo, se eu for considerar o PPM total observado, 600 mil reais. Se eu for considerar aqui o global esperado, 496 mil reais. Mas, Carlos, e se eu fizer melhorias e reduzir isso para 200 mil? Tudo bem. Então você tem uma redução de menos, tá? Uma redução, não vou nem colocar menos, vou colocar direto o valor, tá? Uma redução de 296 mil, tá? Eu saí de lá de 496 mil aproximadamente para 200 mil. Então tem uma redução de 296 mil. Você vai gastar dinheiro com as implementações. O que eu quero saber é quando esse retorno vai acontecer. Se você gasta 500 mil reais para implementação e essa economia, por exemplo, é mensal, então em 2 meses e pouco você já tem um retorno, tá? A grande sacada é você conseguir reduzir a variabilidade dos processos utilizando as ferramentas estatísticas do Lean Six Sigma, reduzir os valores de PPM, aumentando também, consequentemente, os valores de PP, PPK, CP, CPK, beleza? Essa é a grande sacada. Eu vou apagar essa informação aqui do gráfico só para vocês verificarem na prática o que a gente gostaria, tá? Então perceba a transformação. Eu tenho aqui essa curva, que é a realidade do processo. O que eu gostaria? Vou até fazer com essa cor. Que todas as minhas barras ficassem concentradas aqui no meio, tá? Dentro dos limites de especificação, e aí o meu processo fosse isso daqui, ó. Um processo bem alto, tá? Um processo bem alto, quase tudo dentro dos meus limites de especificação. Poucas perdas para fora. Então, a partir desse momento, eu tenho um processo no qual ele está bem centradinho, poucas perdas acima e abaixo dos limites de especificação e, portanto, pouco PPM, tá? Esse seria o cenário ideal aqui, ó. Vai para cima esse gráfico, tá? E volta com poucas perdas. Carlos, quantos PPMs tem? Vamos comparar. Acima aqui, ó, do limite superior de especificação, apenas essa quantidade em comparação com todas essas que nós estamos analisando. A única forma de garantir isso no processo é reduzir o desvio padrão, reduzir a boca da minha curva. Bacana? Espero que vocês tenham gostado dessa análise e eu vejo vocês no próximo encontro. Até lá!